Agora, por gentileza, eu convido o senhor Genibaldo Neto, da Balga Energia. Meu nome é Genebaldo, eu sou consultor da Balga Energia, que é a empresa que trabalha com projetos de geração de energia, mas eu estou aqui para compartilhar com vocês essa experiência off-grid, similar aí ao trabalho que o Aurélio apresentou, junto com a Unicamp. Isso aí foi em 2015 até 2018. Esse projeto, ele na verdade foi oriundo de algumas vivências minhas pelo Xingu, e um dia um pajé Camaiorá correlacionou a energia elétrica à chegada do facão e do machado na aldeia dele, quando ele era criança. Isso aí foi no início dos anos 2000, ficou aí uns 15 anos maturando a ideia de poder dar uma contribuição nessa área lá no Xingu, e oportunamente acabou acontecendo isso aí. Então, olha só, energia fotovoltaica no incremento de ações educativas na aldeia Aia. Tem energia fotovoltaica, algo correlacionado com a educação, e tem o contexto indígena, né? Então, o que eu vou sintetizar aqui para vocês? Contextualizar aí a questão da aldeia Aia, falar da demanda, como é que se estudou a demanda de energia, como é que chegou esse projeto piloto, depois como a gente aferiu os impactos disso lá na comunidade e algumas considerações. Vocês veem aí, ó, o Parque Indígena do Xingu é um parque que não é pequeno, ele é do tamanho do estado de Alagoas. Então, lá tinha na época 5 mil índios, talvez hoje um pouco mais, enquanto o estado de Alagoas tem 3.200.000 pessoas. Essa região à direita, esse desmatamento aqui, que tem fazendas de soja que tem 2 safras ano, por causa dessa mata do Xingu. E a do lado esquerdo tem uma só. Essa aldeia é uma aldeia que fica na parte central, é uma região isolada, porque para chegar lá, você tem aí cerca de 150 quilômetros por dentro de fazenda, depois você tem mais 8 horas de barco e mais 6 quilômetros andando, então não é fácil chegar lá. Ali a vista aérea da aldeia, e aqui é mais ou menos para vocês perceberem o tipo de residência, né? Quem está falando de energia elétrica é basicamente setor residencial. Lá eu tinha 23 malocas na época, cerca de 245 indígenas, sendo que 5% só falam português. Então, a gente teve que fazer esse trabalho também com intérprete para poder conseguir se comunicar e chegar a ver realmente o que eles desejam, né? Ali a visão externa de uma maloca. Você tem ali uma porta que ela replica para o fundo, quer dizer, são 2 portas frontais que tem a chamada área social. E a parte extrema da maloca seria os núcleos, né? Bom, quando chegou lá a questão da demanda, o cara tinha lá já um gerador, você tinha algumas malocas com um televisor, uma geladeira, um pequeno eletrônico, mas você não tinha condição de tocar esse gerador 24 horas. Então, o cara usava 2 horas por dia. No máximo, ele tinha uma água um pouco gelada e a televisão por 2 horas, certo? Essa era a realidade energética deles, né? Esse diesel, para você ir pegar o que o cara gastava de gasolina, já era uma coisa extremamente penosa financeiramente. Também a questão energética lá em relação aos jovens, quer dizer, quando o cara lá vai na cidade com algum sacrifício jovem, ele vê, ele acaba saindo da aldeia. Então, a gente tinha um histórico de êxodo muito grande nessas comunidades. Então, o que é que na época se pensou? Né? E eu, inclusive, busquei a Unicamp para fazer o trabalho, por quê? Para poder, além de me atualizar nesse contexto, ter um trabalho muito interdisciplinar. Então, você não pode chegar num aldeamento desse e achar que você vai fazer um trabalho como se fosse uma vila com necessidades assim, similares à nossa, né?
Então, teve uma metodologia diferente, amparada com a perspectiva de que você está se tratando de uma cultura tradicional. A gente também ampliou algumas coisas, porque eu não vou falar nisso aqui, mas também se gerou um balanço energético da aldeia. E teve uma primeira etapa, que foi uma observação participante, é quase que uma vivência, para você perder um pouco o etnocentrismo, né? E partir para a segunda fase, que seria uma fase de coleta de uma entrevista que foi bolada no sistema como se fosse um sistema de um contexto familiar, para você ouvir todos os elementos de uma maloca, né? Não só o chefe da maloca, mas também a mulher, os filhos, enfim. Esse detalhamento aqui, o GIRO, é uma metodologia que você tem em cada atividade humana, o contexto de consumo de energia, do que é que você está usando a nível energético, e procurando ter sempre uma abordagem parcial, né? Você não vai chegar lá, a gente já acostumado aqui, por exemplo, com a iluminação, e fazer perguntas que, de uma certa forma, você constrange o cara por ele não ter aquela necessidade, tá? Bom, qual foi o resultado desse apanhado, dessas entrevistas, de compilar isso aí? Bom, iluminação residencial. Eles não tinham desejo de ter iluminação dentro da maloca, que pessoalmente para mim é uma surpresa, porque tinham vários índios que tinham atividades fora do parque, conhecem o nosso meio, e ele não tinha nenhum intento de ter iluminação nesses núcleos. A outra coisa é que já tinha um padrão de suprimento desejado entre eles. Seria basicamente uma televisão, uma geladeira, um equipamento pequeno, um ventilador, o professor que tinha um computador, e luz, especialmente na parte externa da maloca. Bom, além disso, observou, em alguns casos, aquele desejo de aumentar a renda. Então, tinha índio que fazia esse banco para poder vender, transportar lá para Cuiabá ou para Goiânia. E também as mulheres, algumas tinham vontade de ter uma máquinazinha de costura pequena para poder produzir. Já tinha uma experiência lá com energia fotovoltaica, que foi um sistema de bombeamento de água, se eu não me engano, um projeto do governo federal, que aí você tem um sistema fotovoltaico, aquela bombinha de pistão, cerca ali de 30 mil litros, então cada maloca tinha seu ponto de água. Então já tinha uma concepção positiva em relação à energia do sol, né? Sem falar no simbolismo também em relação aos ritos dele. Então, uma comunidade dessa também, nas decisões deles, cabe essa abordagem. Então, se o cara chegar lá, por exemplo, vamos supor que tivesse lá animais, não, vamos fazer um biodigestor aqui, talvez não tivesse essa aceitabilidade. Bom, então essa opção do potencial da parte fotovoltaica estava em sintonia com o potencial da região, que de fato lá, ou você tem madeira, que seria um impacto social muito grande, imagine, colocar um gasificador para gerar energia elétrica lá, ou a fotovoltaica, ou o próprio diesel convencional. Então, a gente fez aqui, na época, um sistema, um estudo econômico, um espaço de uns 20 anos, mostrando o custo do quilowatt-hora para, no caso da rede, da opção diesel e da fotovoltaica. Só que essa distância aqui é a distância da aldeia para a rede, que lá é 80 quilômetros. Tá? Então, por exemplo, a fotovoltaica, com todo o custo de investimento, ela ainda tem um custo menor, em torno de R$ 1,5 reais por quilowatt-hora. Já o diesel já ia para em torno de R$ 2,5, justamente pelo fato de ter essa distância para o cara ir lá para poder pegar o diesel de barco e voltar. Então, também a fotovoltaica acabou sendo ela, digamos assim, ela também economicamente era viável. E aí vem a ideia, bom, vamos fazer um projeto. Qual era a ideia inicial? A gente não tinha dinheiro para fazer um projeto amplo nas malocas, certo? Foi um projeto de financiamento próprio. Então, ia pegar, a princípio, 2 malocas e ver como se fosse o Luz para Todos, e ver que impacto seria.
Mas aí o que aconteceu? A própria comunidade, não, escolheu energizar a escola. E essa escola, lá por 245 pessoas, 90, que era uma população muito jovem, estudavam. E uns 30 não estudavam porque tinham que pescar, tinham que cuidar da roça, e não, isso colidia com a escola. Outra coisa, a questão da escola se colocou o seguinte, bom, vai gerar um recurso audiovisual importante para a educação, porque a própria estrutura educacional familiar dele é muito por oralidade. Então, um recurso audiovisual seria um fator importante para poder de ter um impacto importante na educação. Nesse momento é que surgiu aí a hipótese. Bom, então vamos fazer, já que a comunidade deseja fazer a instalação na escola, que impacto, né? O suprimento promoverá melhorias positivas na educação? Era o que a gente queria colocar. Houve a concepção aí do projeto, a demanda da escola ali, 3,42 kWh diário. Tiveram várias contribuições aí, voluntários, para poder viabilizar isso, evidentemente. Aqui do lado eu tenho o painel central, que também a gente viu que, em função, como o Aurélio falou aí, mesmo fazendo treinamento e tudo, tinha que ter um sistema confiável. Então, a gente acabou colocando tudo em duplicidade. Controlador de carga, dois inversores, quer dizer, se tivesse um problema, um cara alternava e habilitava o outro, certo? Na verdade, é um sistema pequeno, mas a ideia do projeto é o quê? É mostrar quanto essa quantidade pequena de energia, como é que isso que tipo de impacto ia ter isso? Oi. Ok. Então, os resultados. Houve esse fornecimento de 490 kWh em 6 meses. O freezer, o índio já não precisava pescar todo dia para poder ter a merenda, ele podia já conservar para o dia seguinte. A iluminação, as aulas noturnas, então o índio que já não estudava, ele passou a estudar de noite, porque aí ele continuava com as atividades dele de dia e de noite ele podia ter aula. Teve o conforto térmico do ventilador, houve o recurso audiovisual, principalmente para o ensino médio. E aí teve um desdobramento assim inesperado, que o próprio recurso audiovisual acabou virando cinema para a comunidade à noite, que já foi uma coisa também que a gente não estava prevendo, certo? Bom, depois disso a gente fez aí uma pesquisa quantitativa, usou umas técnicas estatísticas para poder transformar esses dados qualitativos em quantitativo, houve a aplicação de questionários para a gente poder definir esses dados qualitativos e transformar em quantitativos, usou uma técnica de estatística para mostrar confiabilidade. Aqui são alguns resultados, numa escala de 0 a 1, condições de trabalho, tal, mostrando os impactos positivos que houve no sistema. Quais são as considerações? Que a demanda de energia num aldeamento desse tem sentidos realmente peculiares, né? Como o caso da iluminação que eu coloquei aqui. Observou que, além do perfil, apesar do desenvolvimento sob ótica indígena ser diferente do nosso, eles têm ambição de aumentar a renda, de produzir. Tá? A energia fotovoltaica foi capaz de suprir energeticamente essa demanda apontada na escola. As contribuições positivas, quer dizer, que foi fruto dos questionários que a gente colocou aí, a confiabilidade da pesquisa e que esse suprimento incentivou o desenvolvimento local, né, com essas produções próprias, houve estímulo eles fazerem filmes para retratar o dia a dia deles. Também começou a haver um boom do cara querer usar a energia na residência dele e hoje eu acho que já tem 1/3 da aldeia já energizada por iniciativa própria. Certo? Isso aí mostra o quê? Que apesar do treinamento, que é importante, é fundamental que a gente, pelo menos, dê uma semente para startar isso na vida deles. O resto, eu acho que eles têm capacidade para poder seguir. Então, essa aí foi a experiência nossa aí. Tá legal, gente? Obrigado. Perfeito. Agradecendo, então, a Genebaldo Neto, da Balga Energia.